Curioso como o pessoal, ele é normal, na verdade, né? Você começa a fazer alguma operação na tua empresa, é, tá criando algum processo interno, melhorando algum processo interno, às vezes você precisa, tipo, executar para depois melhorar ele. Isso é normal, né? Isso acontece em toda organização, isso é padrão de qualidade, né? Mas às vezes o pessoal quer, pô, eu quero me monitorar depois que já está estabilizado, eu quero saber o resultado que está dando esse processo aqui, como que eu faço isso? E aí, como que eu crio um indicador, como que eu vou monitorar esse indicador, como que eu vou medir esse indicador? E aí a gente tem que começar, né? De repente levantar tudo. Já está funcionando, mas você vai levantar tudo na tua organização. Então, um dos pontos que a gente levanta, geralmente a gente começa pelo tudo, né? Você começa, tipo, por uma organização. Uma organização tem um contexto do porquê que ela existe, né? Como que ela existe, como que é o funcionamento dela. Então, e esse existir dela começa lá quando você cria a tua missão, tua visão, né? Então, quando você cria a tua missão, a visão da empresa, ela tem que ser revisitada, né? Não para mudar, ah, né? Não, claro, se necessário, você vai mudar ela, né? Vai mudar elas. Mas ela tem que ser revisitada, ela tem que estar aonde eu olhar, eu tenho que enxergar ela, porque é para onde que eu vou, entendeu? Os meus colaboradores, eles têm que olhar e eles têm que ver, tipo, o futuro. Eles têm que ver se o que eles estão fazendo, a gente tá indo para aquele caminho, né? E aí, lembrando que a gente tá falando de processo, né? Então, mas a gente precisa começar de cima para baixo. Um sistema de gestão, ele é feito de engrenagens, né? E ele vai movimentar a grande engrenagem ou o corpo em si ali, que é a organização. Mas então, primeiro de tudo, quando eu estou falando um processo e eu quero medir ele, eu tenho que saber se ele já está integrado dentro do contexto da organização. Ele é útil? Essa é a pergunta, né? Ele é útil? Você faz necessário? Então, beleza. Então, se ele se faz necessário, ok. Então, aí a gente já tem a primeira resposta. A maior parte já acaba aí. Já descobre que tem muito processo, muita coisa que não deveria nem existir. Quando você vê que ele se faz necessário, significa que ele está contribuindo para você chegar aonde você quer chegar, para você alcançar a tua missão, né? Então eu tenho uma visão, ele está me ajudando a caminhar para esse caminho e chegar na minha missão, né? E aí, aí até vou fazer um parênteses para falar sobre os valores, que o pessoal subestima bastante os valores assim, nós temos aqui um valor que é não sei o que, é fé, um valor que é legalidade tributária, eu não sonego aqui na minha empresa, eu não tenho processos trabalhistas, ética, né, no caso, bem-estar social. Então, valores, o pessoal mexe muito nos valores hoje para atender muito picuinha do mercado e coisa assim, mas perde a noção às vezes que os valores são como se fosse é, são princípios, né? Princípios de vida. Sabe os princípios que você tem para tua vida, que é tipo, ó, dessa linha eu não passo. Isso aqui eu não me sujeito a fazer. Eu não vou aceitar que isso aconteça, certo? Então, os valores eles são essa barreira inquebrável. Qualquer Para alcançar aquilo lá a gente faz qualquer coisa, exceto passar por cima dos meus valores, certo? Beleza. Fechando esse parênteses aí que é importante. Então, o que acontece? Entendendo que esse processo já está criado, né? Já tá rodando, que geralmente é assim que funciona, né? É assim que, muitas vezes precisa ser assim, né? É, a gente até comenta no meio da qualidade que assim, o pior erro que um gestor de qualidade faz é melhorar um processo que não deveria nem existir, né? Então, às vezes você fica muito enrolado com melhorar, 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 e às vezes não deveria nem existir aquilo ali. E aí você acaba perdendo o time de fazer alguma coisa que era relevante ou que era importante mesmo. Então, entendendo que ele é importante para a tua organização, esse processo, você vai fazer o seguinte: você vai ver.
primeiro de tudo, aonde que ele encaixa no resto da estrutura organizacional. Então, eu tenho todos os outros processos, aonde que esse processo se encaixa, tá? Para o que, quais processos demandam para ele e para quais ele demanda. Ah, ele não demanda para ninguém, ninguém demanda para ele. Então não deveria existir. Não tem como um processo existir dentro de uma organização se ninguém demanda para ele e ele não demanda para ninguém. Tá o que ali, né? Então, então assim, primeiro de tudo, você encaixa esse processo dentro da estrutura organizacional da tua empresa. Se encaixando ele, você já vai saber como ele vai contribuir para chegar onde a tua empresa quer chegar. Ele vai contribuir com resultado direto, ele vai contribuir com informação, ele vai contribuir com o quê? Com satisfação. Então, aí você já tem o caminho para você, tipo, criar já um indicador. Vai ser um indicador geral, né? Ah, então o mesmo indicador de satisfação, eu posso medir ele, ver se tipo ele contribui para melhorar a satisfação. Já existia e agora eu vou continuar monitorando por esse aqui para saber se ele vai ajudar a melhorar. Sim, tá bom, tá ótimo, né? Mas aí tem um outro ponto, que é o objetivo do teu processo. Então, cada processo, ele tem que ter um objetivo, né? A gente tem o maior objetivo da organização, que é a missão dela, né? E com a visão que a gente tem, a gente vai alcançar ela. Então, o maior objetivo é esse. O pessoal às vezes até viaja, né? A gente cria uns objetivos aí que não tem a ver, a missão, né? Uma missão que não tem a ver com o perfil do empresário, com o perfil do dono, né? Aí você já tá danado, né? Mas você tá fudido. Mas enfim, o processo ele tem que ter um objetivo. Se o processo ele tem um objetivo, ele vai ser um objetivo claro, entregar informação de qualidade para determinado povo, né? Vou vendas. Ah, eu tenho que entregar tanto por cento de venda. Tenho que entregar tantos contatos e a meta de satisfação é essa. Então ele vai ter um objetivo, né? Ele vai ter um objetivo do processo, de entregar um resultado, e por esse resultado ali você vai fazer porque a gente tá criando uma coisa consistente aqui, né? Então a gente vai criar esse objetivo, a gente já sabe aonde que ele integra no meio da estrutura organizacional, de quem demanda para quem ele demanda. Agora a gente vai criar um requisito de saída. O que que é o requisito de saída? O requisito de saída garante a minha saída. Eu já sei que a saída é aquela. Só que agora eu coloco um ponto ali de verificação, um ponto principal, que é o que ele vai servir para coletar dados depois. Esse ponto que eu coleto o dado. Então, no requisito de saída, eu sei que ele saiu de acordo ou não, entendeu? E ali eu vou aprovar, eu posso usar isso para aprovar a saída ou não, né? Mas ele também serve para mim para tipo gerar dados. E daí com esses dados eu consigo ter um indicador. Aí sim eu crio o indicador do processo. Beleza? Por que que é interessante cada processo ter um indicador? Porque se eu tiver um indicador geral, é interessante eu ter um indicador geral? É importante. Eu tenho um indicador geral que muitos processos cooperam para chegar naquele indicador, mas se eu monitorar cada processo, eu não estou alcançando, começou a cair. Eu consigo ir em cada um deles ali num dashboard, num Power BI ali, eu consigo olhar e já saber o que está acontecendo, onde que está a lacuna, onde que tá puxando para baixo esse indicador, esse nosso indicador, certo? Então assim, quando você vai criar um indicador para um processo, não é só criar um indicador. É interessante, de repente o pessoal diz, eu quero monitorar isso aqui. Pô, beleza, mas vamos fazer a coisa certa, né? E aí é o que eu sempre digo, né? Pense direito e decida melhor.